Muito bem, queridos. Gostaram da música? Bem legal, né? Essa música é um resumo do que a gente já aprendeu, né? O verbo quando indicação, estado, fenômeno da natureza, as conjugações do verbo, primeira, segunda, terceira. Falou até do verbo pôr, né? Que antigamente era verbo poer e que pertence à segunda conjugação. Então, nós vamos agora observar aqui esse poema de Vinícius de Moraes que se intitula O Verbo no Infinitivo. O poema começa assim, é apenas um trecho, tá bom? O verbo no infinito. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar. Para poder nutrir-se e despertar um dia a luz e ver ao mundo e ouvir, e começar a amar e então sorrir. E então sorrir para poder chorar. Muito bem, esse poema, o que nós podemos entender? Que é justamente as fases da nossa vida. Ser criado, gerar-se, transformar, né? Quando a gente é gerado, quando a gente nasce, quando a gente realiza todas essas ações na nossa vida, a gente consegue respirar, né? Chorar, adormecer, a gente se nutre, a gente cresce, né? Então, são etapas da nossa vida, são ações que acontecem no decorrer da nossa vida. E observem aqui também que tem verbos destacados. Eu destaquei esses verbos para vocês poderem observar que são verbos que pertencem às três conjugações estudadas, ok? E aí eu vou perguntar aí para vocês, vocês podem interagindo e respondendo junto comigo a que conjugação pertence cada um desses verbos. Por exemplo, os verbos transformar, respirar e chorar pertencem a qual conjugação? Observe que a terminação deles é AR. Então, esses verbos pertencem à primeira conjugação. Temos o verbo adormecer, temos o verbo nascer, poder. Esses verbos que terminam em ER pertencem a qual conjugação? A segunda conjugação. E temos ainda verbos aqui na segunda estrofe que terminam em IR. É o caso dos verbos ouvir, sorrir. Esses verbos pertencem a qual conjugação? A terceira, ok? Então, muito simples de você compreender que os verbos, eles têm três conjugações. A primeira, os verbos que pertencem à primeira conjugação terminam em AR. Os verbos que pertencem à segunda conjugação terminam em ER. Também tem o verbo por, né, que termina em OR. E os verbos que terminam em IR pertencem à terceira conjugação, tá bom? Muito simples de você compreender. Todos esses verbos estão na sua forma infinitiva, estão no infinitivo. Eles não foram conjugados ainda, estão na sua forma original. Adormecer, transformar, ouvir, todos estão no infinitivo, tá ok? E observe também, pessoal, que os verbos, eles podem se classificar quanto à sua flexão em regular ou irregular. Quando é que eu digo que um verbo é regular? Quando eu flexiono, eu conjugo esse verbo em todas as pessoas e a parte essencial do seu significado, ou seja, o radical, permanece o mesmo. Eu posso conjugar o verbo falar em todas as seis pessoas. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. E sempre vai permanecer a parte essencial que eu chamo de radical. O radical do verbo falar é do F até o L, F-A-L. Esse radical permanece em todas as conjugações, observe.
Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, certo? Então, eu chamo de verbo regular quando o radical permanece em todas as conjugações, certo? Muito simples de você identificar. Outros exemplos de verbo regular. Trouxe para vocês o verbo cantar, que pertence a qual conjugação? Termina em AR. Pertence à primeira conjugação. Se eu for conjugar esse verbo em todas as 6 pessoas, nós temos eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Observe que o radical cante permanece em todas as pessoas. Observe também que esse verbo está sendo conjugado no presente, do modo indicativo, certo, pessoal? Mas se eu for conjugá-lo no futuro do presente, no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, sempre vai permanecer o radical em todas as pessoas, em todos os modos verbais, ok? Então, o verbo é regular quando o radical permanece em todas as pessoas. Olhe, é você observar o radical primeiro e observar se ele permanece em todas as pessoas conjugadas, tá bom? Verbo canto, verbo cantar é um verbo regular, porque seu radical permanece em todas as pessoas do verbo. Temos também o verbo comer, que pertence à segunda conjugação. Eu conjuguei esse verbo aqui no futuro do presente para você observar que o radical dele permanece em todas as pessoas. Eu comerei, tu comerás, ele ou ela comerá, nós comeremos, vós comereis, eles ou elas comerão. Aonde está o radical? Até onde vai o radical? A parte essencial da palavra. Vai até o R, que é aonde permanece em todas as pessoas. Como é que você vai fazer? Para saber se um verbo é regular ou irregular, você vai conjugá-lo, ok? Você vai conjugá-lo nas 6 pessoas: eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Depois que você conjugá-lo, você vai observar o seu radical. Se permanece em todas as pessoas, é regular. Se muda, se varia, é irregular. Prestem atenção aqui. Mais um verbo, dessa vez da terceira conjugação. Verbo partir está sendo conjugado no presente, do modo indicativo, e ele também permanece com seu radical em todas as pessoas. Eu parto, tu partes, ele ou ela parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Observem que o radical são essas letras aqui vermelhas, ó, do P até o T, permanece em todas as pessoas. Ó. O que muda são as desinências, que são essas terminações aqui, certo? Verbo regular, radical, permanece em todas as pessoas conjugadas. E o irregular, professora? Bem, o verbo irregular, ele pode sofrer mudanças em seu radical em algumas formas, diferenciando-se um pouco, certo? Observe esses modelos. Temos o verbo fazer. Olha aqui um verbo que está em qual conjugação? Segunda, termina em ER. E temos o verbo pedir, que está na conjugação, na terceira conjugação. Observe que quando nós conjugamos esses verbos, o seu radical muda, o seu radical varia. Mesmo que seja apenas uma vez, mas esse radical muda. Eu faço, tu fazes, ele ou ela faz, nós fazemos, vós fazeis, eles ou elas fazem. Na primeira pessoa, observe aqui a mudança. F-A-C cedilha. E nas outras, F-A-Z. Se mudou, mesmo que seja apenas em uma pessoa, mas ainda assim sofreu mudança, sofreu variação. Então, eu digo que esse verbo é irregular. Olha o verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele ou ela pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Sofreu mudança também na primeira pessoa.
PS é cedilha, ficou peço. E nos outros permaneceu o radical. Mas ainda que mude apenas em uma pessoa o radical, eu digo que esse verbo é irregular, ok? Então, se atente a isso, preste atenção a isso. Se o radical permanece em todas as 6 pessoas, quando o verbo é conjugado, o radical permanece, que é essa parte principal aqui, então é regular. Agora, se muda, ó, mudou na primeira já, então ele é irregular. Outros exemplos, para não ficar apenas nesse do livro. Temos o verbo ser. O verbo ser também é um verbo irregular. Olha como ele muda totalmente. Olha como ele muda em todas as pessoas, ele é diferente. Eu sou, esse verbo, ele está sendo conjugado também no presente, tempo presente, no indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Observe aqui como ele é totalmente diferente em cada uma das 6 pessoas. Olha aqui, esse verbo é irregular. Ele não tem radical permanente em nenhuma das pessoas. Ele muda, ó, totalmente. Isso aqui é o verbo ser, tá bom, pessoal? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo irregular. O seu radical muda, sofre variação em todas as 6 pessoas. Além do verbo ser, tem o verbo saber. Também o verbo saber vai sofrer variação apenas na primeira, mas ainda assim ele é irregular. Conjugado no presente do indicativo, fica eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Observe aqui que do tu até o eles permanece sabe, o radical é até o B, mas mudou na primeira pessoa, eu sei. Então, o verbo saber é irregular, tá bom? E espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo sobre verbos. Estudamos hoje as formas nominais, que são 3, infinitivo, particípio, gerúndio. Estudamos também as conjugações, que também são 3, primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. E estudamos a classificação dos verbos em regular e irregular, ok? E vocês vão ter como atividade para casa, livro 2, páginas 16, 17, 18, 19. São poucas as questões, tá bom? Na página 16, você vai ter 3 questões, na página 17, 2, certo? Nas páginas seguintes, 18 e 19, também. É importante que assim que vocês concluam a videoaula, vocês comecem a atividade, ou se não, mas vocês façam mais rápido que vocês puderem, porque vocês podem entrar em contato comigo caso surjam alguma dúvida, algum questionamento. Não deixe de perguntar, pessoal, e não deixe de tirar foto da atividade e para me mandar. Por quê? Porque assim eu posso verificar quem está fazendo e quem não está. É uma comprovação da sua atividade. Fez a atividade? Fotografa, envia para mim, para que eu possa lhe dar um retorno, se você acertou a maioria, se você errou, o que você errou, como você pode melhorar, tá bom? Então, eu desejo a todos bons estudos, espero que essa aula tenha sido assim ótima, maravilhosa, pessoal. Verbos é um conteúdo excelente, viu? Com calma, aos poucos, com esforço, dedicação, nós vamos obtendo sucesso. Tchau e até a próxima aula.